Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Versículo 25. Meus irmãos, louvado seja Deus. Todos acharam? Diz assim o texto: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Vou ler de novo, irmãos. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos podem sentar, em nome de Jesus Cristo. Igreja do Senhor, a todos aqui presentes, jovens, irmãos, irmãs, liderança, eu quero começar essa mensagem vos fazendo uma pergunta. Eu queria que você refletisse nessa pergunta e que ficasse só para você mesmo. A pergunta que eu faço para nós, todos nós que estão aqui nessa noite e todos que estão escutando essa palavra, a pergunta que eu faço para vocês é: você se considera uma pessoa que sabe fazer boas escolhas? Você é uma pessoa que você sabe fazer boas escolhas? Reflita nessa pergunta. Essa pergunta, ela é muito importante, porque a nossa vida, ela depende de escolhas. Tudo que nós fazemos são escolhas que nós escolhemos. Tudo. Por exemplo, você escolheu estar aqui nessa noite. Você escolheu estar aqui nessa noite, você escolheu qual roupa você quis vir essa noite. Ou seja, a escolha, ela é essencial para a nossa vida. As escolhas que nós fazemos hoje, elas vão determinar o nosso presente e o nosso futuro. Hoje você é a pessoa que você é hoje, por frutos e escolhas que você fez alguns anos atrás. Por isso, essa pergunta ela é importante para a nossa vida. E nós temos que pensar, temos que refletir em qual escolha nós temos que tomar na nossa vida, para que depois a gente, se fizermos uma escolha errada, e sofrermos as consequências dessas escolhas, não venha reclamar com a vida, nem venha reclamar com Deus. Eu fiz essa pergunta, irmãos, porque hoje eu quero falar de dois caminhos que a Bíblia apresenta. Provérbios capítulo 16, versículo 25, fala de um caminho, e que esse caminho é um caminho ilusório, é um caminho enganador. O homem de Deus, inspirado, disse que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final são caminhos de morte. O texto é bem claro. Tem muita gente, irmãos, que está sendo enganado por esse caminho, porque é um caminho que aparentemente é um caminho bom, é um caminho que aparentemente é um caminho que traz satisfação, que traz felicidade, mas o final desse caminho
é caminho de morte. E esse caminho que o texto diz é o caminho do mundo. Então eu quero falar aqui primeiro dois caminhos: o caminho do mundo e o caminho chamado Jesus. Primeiro, eu quero falar sobre o caminho do mundo e depois eu quero trazer para vocês as consequências que esse caminho traz. Porque, como eu falei, esse caminho é um caminho que aparentemente é um caminho bonito, é um caminho atraente, é um caminho que chama muitas pessoas para seguir, mas esse caminho ele é enganador. Ele não mostra as consequências para a pessoa que está seguindo. As consequências só vêm depois. As consequências, muitas vezes, quando a pessoa perceber, não tem mais jeito, não tem mais solução. Então, esse caminho, primeiro, quando uma pessoa está andando nesse caminho, o caminho do mundo, ele tem como consequência, a primeira coisa que esse caminho faz é afastar as pessoas de Deus. É a primeira consequência que esse caminho traz, é afastar a pessoa de Deus, é afastar a pessoa que Deus criou para estar andando com Ele, para fazer a vontade dEle, é afastar a pessoa, a criatura do Criador. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos nós, toda a humanidade, todos nós que estamos aqui, foi Deus que nos criou. Deus fez cada um de nós, e Deus fez cada um de nós de uma forma muito especial. E essa forma especial que Deus nos criou, nos torna importante aos seus olhos, nos mostra a nossa importância. A Bíblia diz que você, eu, todos nós que estamos aqui, não somos pessoas qualquer. Nós não estamos aqui nesse mundo por acaso. Não estamos aqui de qualquer maneira, não estamos por acaso. A tua vida, ela não é um acidente. A tua vida nesse mundo, ela não foi um acidente. Você está aqui, você está nesse mundo, você está vivo, porque alguém arquitetou, projetou para você estar aqui nesse mundo, e esse alguém é Deus, o teu Criador. Muitas pessoas já questionaram, já escutei muita gente questionar, talvez você já chegou a questionar, que por talvez você passar por muita coisa em tua vida, né, por ver algum sofrimento de alguma pessoa que você gosta, ou que você ama, ou passar por alguma coisa pessoal que te faz sofrer, você pode talvez questionar: meu Deus, por que eu estou aqui nesse mundo? Por quê? Você está aqui porque Deus quis fazer você. E o mais importante é que Deus, Ele me criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou você, a sua imagem e a sua semelhança. Então você não é uma pessoa qualquer. Talvez você possa ter um complexo dentro de você. Quando você talvez olha no espelho, você não se acha uma pessoa muito bonita, ou você queria ser diferente, mas saiba que quando você se olha, ou quando você fica dizendo que queria que fosse diferente, você está dizendo: Deus, eu não gostei da forma como o Senhor me criou, porque Deus criou a gente da nossa maneira, do jeito que nós somos, e nós temos que agradecer a Deus, irmãos, pela nossa vida, por nós estarmos vivos, porque foi Ele que nos fez. E quando, irmãos, a gente entende que nós não somos pessoas qualquer, nós somos pessoas que Ele nos fez, e nos fez a sua imagem e semelhança, e principalmente nos fez para a gente andar com Ele, para a gente fazer a vontade dEle, e sobretudo para a gente glorificar o nome dEle aqui nessa terra. Então aí a gente vê a nossa importância, aí você vê a tua importância. Você foi criado pelo próprio Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, criou você. Ele criou você, e Ele criou você a sua imagem e a sua semelhança. Quando eu olho para você, eu vejo algo de Deus em você. Quando a pessoa olha para mim, ela vê algo de Deus, porque todos nós que estamos aqui
somos a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Todos nós, irmãos, somos imagem e semelhança de Deus. Diz o texto, irmãos, que Ele criou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Nós temos o fôlego de vida, e esse fôlego de vida quem nos deu foi Deus. Deus te deu o fôlego de vida, irmãos. Deus te deu a vida para você servir a Ele, para você andar com Ele, para você fazer a vontade dEle. Para a gente fazer a vontade dEle não é para a gente agir conforme a gente acha, conforme a gente quer, porque a Bíblia diz, irmãos, que os meus caminhos não são os caminhos de Deus, e os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Se a gente fizesse tudo direitinho, conforme Deus quer, se a gente andasse do jeito que Deus quisesse, não existiria sofrimento para a nossa vida, não existia decepção, não existia mágoa, não existia dor nenhuma, se o homem andasse conforme Deus quer. Não existia nenhum tipo de sofrimento, irmãos. Mas o que aconteceu? O homem resolveu seguir seu próprio caminho. E tudo começa lá no começo. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, quando criou o homem, o primeiro casal, o Adão e Eva, eles eram perfeitos. Eles não sofriam. Eles não choravam. Eles andavam com Deus, frente a frente. Falavam com Deus assim como eu falo com vocês. Olha só que privilégio eles tinham, irmãos. Deus deu para eles tudo melhor. Árvores ricas em alimento, rios riquíssimos. Mas Deus disse só uma coisa: olha, vocês podem comer de tudo isso aqui, vocês podem fazer tudo isso, só não faça isso aqui, só não coma disso aqui, só não coma desse fruto, porque quando você comer, você vai morrer. O homem resolveu escolher, seguir seu próprio caminho, resolveu desobedecer ao Criador, por isso trouxe consequências. Então, voltando para a questão do mundo, irmãos, o diabo sabia que o primeiro casal vivia uma vida perfeita, de plena alegria. O que foi que o diabo fez? O diabo mostrou o mundo para eles. O diabo, através da serpente, chamou Eva e mostrou o fruto. E esse fruto trazia muitas coisas aparentemente bonitas. Trazia muitas coisas aparentemente que traziam uma satisfação, ia trazer talvez um conhecimento, ia trazer uma satisfação que eles achavam que nunca tinham. E a Bíblia diz, irmãos, que aconteceu. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás conseguiu encantar Eva. Ela conseguiu encantar Eva com os prazeres. E a Bíblia diz, irmãos, que Eva esqueceu de Deus e olhou para o fruto, viu que o fruto era bonito e agradável para dar entendimento, comeu do fruto e deu ao seu marido. Então Satanás, o que é que ele faz? Ele encanta as pessoas. Ele encanta as pessoas, para as pessoas não servir a Deus. Ele encanta o jovem, para o jovem não servir a Deus. Ele encanta, ele coloca as coisinhas bonitinhas, ele coloca as coisinhas que parecem perfeitas. Ó, isso aqui é bom, que conversa é essa de servir a Deus? Tu é jovem, vai aproveitar a tua vida que tu é novo. Aí encanta, aí o jovem, aí o homem, ele acha que está aqui, é o dono da razão, escolhe, e ele não percebe que ele escolheu o caminho, que ele vai andando, que aparentemente traz uma satisfação, mas lá no final, tem uma morte preparada, lá no final, e esse caminho é o mundo. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu fui visitar uma irmã, que era da nossa igreja,
pastor Décio mandou eu fazer essa visita a ela, porque ela estava precisando de uma visita. E quando eu cheguei lá, eu comecei a falar de Deus, e estava a filha dela, uma jovem, não tinha no máximo 19 anos, talvez 18, acho que nem maior de idade era. E eu senti de Deus de trazer esse texto de Provérbios. Eu li para ela esse texto. Olha, jovem, existe um caminho que parece bonito, que parece perfeito, mas o final desse caminho é um caminho que vai trazer destruição para a sua vida. Deus, Ele quer que você sirva a Ele, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 2, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, jovens, para quando você ficar velho, você não venha se arrepender. O texto diz isso, e eu comecei a pregar para ela, e eu percebi que ela não deu ouvido à minha palavra, a palavra de Deus. Passou-se o tempo, talvez, não deu nem 3 meses, talvez 6 meses no máximo, eu fiquei sabendo que essa mesma jovem se envolveu em um assassinato, através das amizades que influenciaram ela, se envolveu em um assassinato. E o que aconteceu? Essa jovem, ela parou na cadeia, porque ela não deu ouvido à palavra de Deus. O diabo tinha preparado uma cilada para ela, e ela não deu ouvido. Ela achou que era melhor seguir a vontade dela, seguir os amigos, seguir, porque talvez ficasse por baixo, os amigos iam mangar, isso é conversa, vai deixar ali, deixa de ser besta, deixa de ser fraco, deixa de ser fraca, isso é besteira, faz isso aqui, o que importa é gozar a vida, vamos ser felizes, o que importa é ser feliz, vamos fazer o que quer, o que importa é a felicidade. Mas essa felicidade é passageira, no final vem consequências que a gente nem percebe, mas a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito e o final é laço de morte. E esse caminho afasta o homem de Deus, primeiramente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Esse primeiro casal resolveu se encantar com as belezas aparentemente que pareciam trazer felicidade. E o que aconteceu? Desobedeceram a Deus, esqueceram de Deus. A primeira coisa que aconteceu foi que Deus expulsou eles da presença dele, porque o caminho do mundo faz isso, afasta a pessoa de Deus. Lá em João, 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, há prazer da carne, há prazer dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A Bíblia diz que o mundo passa e o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que escolhe seguir o mundo, ele vai viver uma vida passageira e no final é sofrimento, mas aquele que escolhe fazer a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre. É o que a Bíblia diz. O que é? Como assim? O que é o mundo? Como assim, irmão Carlos? Como assim o que é amar o mundo? Esse mundo que a Bíblia diz não é esse mundo físico que Deus criou, não. É o mundo do pecado, é o mundo da desobediência, quando a pessoa, ela escolhe fazer sua vontade e desobedecer a Deus, ele está amando o mundo. Então traz consequências. A primeira consequência é afastamento de Deus. A segunda consequência, irmãos, que muita gente não sabe, quando a pessoa, ela escolhe deixar de amar a Deus para amar as coisas do mundo, ela não percebe, ninguém diz isso, porque tem muita gente que não tem compromisso com a verdade, muita gente que não tem compromisso em falar o que é certo, mas a Bíblia diz que aquele que quiser amar o mundo, lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz uma coisa muito séria para nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que quiser se tornar amigo do mundo, automaticamente ela se torna inimiga de Deus.
Já pensou, irmãos? Uma pessoa se tornar inimiga de Deus. Já pensou? Como isso é sério? Como isso é uma coisa que nós temos que pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 1000 vezes, antes de tudo, porque imagina só você se tornar inimigo do teu Criador, uma pessoa se tornar inimiga de Deus, é o que diz a Bíblia, Tiago 4:4, se você quiser ler, leia depois, mas vocês, texto de cor, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, pois aquele que quiser se tornar amigo do mundo, automaticamente se torna inimigo de Deus. O mundo, além de afastar as pessoas de Deus, elas fazem com que elas se tornem inimigas de Deus, porque o que elas fazem, o que elas praticam, é justamente contra aquilo que Deus não quer, que Deus não aprova, e automaticamente ela está contra Deus. Imagina aí, irmãos. Imagina aí, jovem. Imagina aí, jovens. Imagina aí você fazer uma coisa que você está contra Deus. Isso é ou não é sério, irmãos? É muito sério, irmãos. E aquele que estiver no mundo se torna inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus, irmãos. Eu não quero. Por isso, irmãos, que esse mundo é um mundo enganoso. Olha só, eu vou ler um texto aqui, Eclesiastes, capítulo de número 12. Capítulo 11, versículo 9. Olha só o que diz esse texto, como esse texto é muito sério. Olha só o que diz o texto. 11, 9. Um texto que o escritor falou para pessoas de uma idade jovem, mas que serve para todos nós como alerta, não só para os jovens. Mas eu queria pedir você, jovem que está aqui nessa noite, para entender, prestar atenção nessa palavra. Deus, Ele não obriga você a servir a Ele. Deus, Ele não obriga a servir a Ele. Deus, Ele me deu a liberdade. Deus deu a liberdade para o casal, pelo casal, eles escolherem. Deus não obrigou eles a escolherem fazer a vontade dEle. Olha só o que diz Eclesiastes 11, 9. Olha só, alegra-te, jovem. Jovem, olha para mim aqui, jovem. Presta atenção, olha só o que diz esse texto. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Deus, Ele quer que você aproveite sua juventude. Que você aproveite que você é novo. E aproveite que a juventude é só uma só. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Deus, Ele quer que você aproveite sua juventude para fazer coisas boas, para fazer coisas corretas. Por exemplo, para estudar, para fazer a vontade dEle. Aí olha só o que Ele fala. Deus traz uma orientação para você entender. Ele fala na outra parte, sabe porém, olha só o que diz o texto, sabe porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Olha só o que diz o texto. Pense no que você vai fazer, pense nas escolhas que você tomar, jovem. Deus, Ele vai permitir que você quiser andar conforme você quer, Deus permite que você ande, Deus permite que você faça, mas um dia, Ele vai pedir contas. Deus, mas não é só para o jovem, não é para nós. Deus permite que a gente aproveite nossa vida, Deus permite que a gente ande nossa vida, mas saiba disso, que eu e você um dia vamos prestar contas para o nosso Criador. Eu e você um dia vamos prestar contas, um dia Deus vai pedir contas minha e contas sua, irmãos.
Então, esse texto serve para nós. Nós temos que aproveitar a nossa vida e servir a Deus, servir a Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus, deixar de olhar para a esquerda, deixar de olhar para a direita, deixar de olhar para os defeitos, deixar de olhar para as coisas e fazer a vontade de Deus. Irmãos, então o mundo, ele, além de afastar uma pessoa de Deus, ele faz a pessoa ser inimiga de Deus. Para finalizar, o mundo, além de fazer essas duas coisas, ele traz morte espiritualmente, que é uma vida distante, sem Deus, sem solução. Mas, em contrapartida, o caminho do mundo traz essas consequências, mas em contrapartida, o caminho chamado Jesus é um caminho muito melhor, e que nós devemos sempre estar seguindo esse caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, enquanto o mundo faz com que a pessoa ela se distancie de Deus, Jesus, através da sua obra na cruz, ela nos trouxe de volta para Deus. O texto diz, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 22, o texto diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo está dizendo aqui que outrora as pessoas sem Jesus estavam distantes de Deus, mas agora Jesus, através da sua morte, nos reconciliou com Deus. Hoje nós estamos reconciliados com Deus por causa de Jesus Cristo, por causa da morte de Jesus Cristo. Irmãos, por que eu falo isso? Porque não fique achando, irmãos, que por você estar servindo a Deus, o diabo está feliz com sua vida. O diabo vai investir para você deixar de servir Jesus. Ele vai investir, vai colocar qualquer coisa, uma mágoa, uma semente maligna no coração, para você deixar de servir a Deus, para você achar que é besteira, esse negócio é besteira, não precisa estar indo para a igreja, isso é besteira, eu vejo tanta gente aí servindo a Deus, que não serve a Deus, eu sirvo a Deus tanto, tanta gente não serve a Deus e está bem melhor do que eu. Não está bem não, irmãos, não está bem não, porque paz só se encontra somente em Jesus Cristo. Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá. Paz verdadeira só tem aquele que tem Jesus Cristo. Então, irmãos, nós temos que continuar servindo a Ele, perseverar em continuar nesse caminho. O caminho chamado Jesus nos traz de volta para Deus e também nos torna amigo de Deus. O inimigo nos torna inimigo de Deus, o mundo nos torna inimigo de Deus, enquanto Jesus nos torna amigo de Deus. Ele falou: não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto vos conheci, vos dei a conhecer. Irmãos, para finalizar, Jesus, Ele, além de nos trazer de volta para Deus, além de nos fazer amigos de Deus, Ele nos dá a vida eterna. O mundo traz morte eterna, Jesus traz vida eterna. Quem está com Jesus, ele tem a vida eterna. Ele está salvo, porque existem muitos textos na Bíblia, Cristo garantindo a salvação. Por exemplo, lá em João 5,24, ele falou: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, essa palavra, ela serve para nos alertar. Se você ainda não encontrou o caminho chamado Jesus, você tem uma escolha a fazer. E se você está seguindo a Jesus, você também tem a escolha de fazer, de permanecer seguindo a Ele.
de permanecer fazendo a vontade dele. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 23 de Colossenses: se é que permaneces na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Então a Bíblia diz que nós temos que cada dia mais nos procurar, nos firmar. Você que está servindo a Deus, você que está no caminho chamado Jesus, procure a cada dia se firmar, cada dia fortalecer tua fé, deixando todo embaraço, não impedindo que as coisas do mundo, nem as pessoas, nem as lutas afastem você deste caminho, porque o melhor é estar nesse caminho. A melhor escolha que se faz é Jesus Cristo. A melhor escolha que se faz é permanecer com Jesus Cristo. Irmãos, não encarem o fato de vir à igreja como se fosse uma coisa cotidiana qualquer, como fosse um fardo pesado. Não encare, irmãos, como se fosse uma religião, como se fosse uma coisa qualquer, mas é uma coisa, irmãos. Jesus Cristo, ele é uma questão de vida ou morte. Jesus, ele é necessidade. Todos nós precisamos estar com ele, todos nós precisamos dele. O mundo não tem nada a oferecer, mas Jesus Cristo tem. O mundo só tem enganação, mas Jesus Cristo só tem verdade. O mundo só tem morte, Jesus Cristo só tem vida. O mundo só veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo disse: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Às vezes acontece, irmãos, coisas que nos faz pensar em desistir. Mas quando você pensar em desistir, lembre disso. Lembre o que Jesus tem a oferecer para você. Lembre o que Ele tem para você. Para onde nós iremos, irmãos? Para onde você vai? Permaneça firme. Continue perseverando. Você está servindo a Cristo, você não está servindo o homem. Entenda de uma vez por todas a necessidade que você tem de seguir a Jesus. Não existe outra forma, não existe, irmãos, outra alternativa. Ou você está servindo a Ele, ou você está no mundo. Não existe uma terceira solução, não existe um terceiro caminho, só existem esses dois caminhos. São dois caminhos que a Bíblia apresenta: o caminho do mundo e o caminho chamado Jesus. E nós que fazemos a nossa escolha, nós que escolhemos se aquele que está servindo a Deus, ele escolhe se permanece servindo, se permanece com Jesus, ou escolhe deixar Jesus e ir para o mundo. É por isso, irmãos, que eu perguntei no início se você é uma pessoa que sabe fazer boas escolhas, porque a melhor escolha que nós fazemos na nossa vida, a melhor escolha que você fez, você que já entregou a tua vida a Jesus, a melhor escolha que você fez foi você aceitar o Salvador da tua vida, chamado Jesus Cristo. E a melhor escolha que você faz é permanecer seguindo a Ele, mesmo com aflição, mesmo com luta, mesmo com dificuldades. A melhor escolha que você faz é servir Jesus. É a melhor escolha. Às vezes nós queremos o caminho fácil, o caminho das flores, o caminho bonitinho, o caminho sem dificuldades, mas esse caminho, irmãos, só traz tristeza. Não esqueça o que Cristo disse, irmãos: porfiai por entrar pela porta estreita. Ele disse: insista, persevere para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso, ou seja, largo e espaçoso, é fácil, é um caminho fácil. Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por esse caminho, são muitos e muitos e muitos que entram, porque muitos querem o caminho fácil, caminho
que quer fazer sua vontade, o caminho fácil. Mas ele continua, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Que você venha ser esses poucos que entram por esse caminho. Por isso, irmãos, se esforce. É estreito, mas é melhor ficar no estreito com Jesus do que ficar lá fora sem Jesus Cristo, irmãos. Por isso que Pedro diz: para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus guarde no coração essa palavra. Palmas para o Senhor Jesus, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.